E aí, você, meu amigo, você, minha amiga, chegamos aí no programa da sexta-feira, né? Cumprindo a nossa tarefa. Lembrando que já são 2 semanas, né, que nós estamos fazendo esse encontro diário aí às 19 horas com o nosso programa. Muito obrigado aí pela audiência, viu? Sempre aumentando o número de inscritos. E quando eu falo em número de inscritos nos nossos canais de comunicação, eu lembro que vocês não deixem de se inscrever, viu? Se você não está inscrito ainda, por exemplo, YouTube, você tem que se inscrever, tem que acionar o sininho, né? Para que você receba a notificação toda vez que a gente entre no ar. Instagram, né? Nós estamos colocando também no Instagram, Twitter, várias nossas postagens são feitas também no Twitter e no Facebook. Não esqueça de deixar aquele joinha aí no Facebook, de fazer seus comentários. Muito obrigado, muito grato aí pela audiência que vocês estão dando. Deixa eu começar o programa de hoje falando sobre aquela situação que eu mostrei ontem, que muita gente comentou, a ausência de licitação para 2 pousadas lá em Fernando de Noronha. Quase 800 mil reais, né? É muito dinheiro, né, gente? Quando a gente fala quase 800 mil reais, a gente está quase falando em R$ 1 milhão, né? Para pousada, para atender quem? Né? Para atender quem? Quem é que foi se hospedar em pousada com o dinheiro público? Né? Até porque Fernando de Noronha tem moradia para as pessoas, né? O governo de Fernando de Noronha tem moradia para as pessoas. E outra coisa, se você vai com o dinheiro seu, se você está querendo se divertir, você pode ser prefeito, governador, deputado, pode ser um secretário, não me importa. Se você vai se divertir, você tem que gastar do seu bolso, meu amigo. Ah, não, é uma questão de governo. Tudo bem, até concordo, tem que pagar, né, um hotel, uma pousada, porque é uma questão de governo. É para se divertir, hein? Não, e aí a gente só soube que algumas pessoas conhecidas da política pernambucana estavam lá em Fernando de Noronha nesse início de ano, final de ano e início de ano, porque pegaram Covid. Porque pegaram Covid. Um dos assuntos mais comentados aqui do nosso programa de ontem foi exatamente essa situação de Fernando de Noronha. Pode comentar aqui. 2 pousadas, aí você vai vendo a documentação do Diário Oficial, sem nenhuma licitação. Aliás, uma delas, eu estou observando aqui, foi uma que eu me hospedei. Por que eu escolhi essa pousada? Alto luxo, alto conforto. Entendeu? Eu gosto de conforto. Mas eu paguei com o meu dinheiro. Eu não gastei o seu dinheiro, não. Eu paguei com o meu dinheiro. Meu amigo, isso é bronca. Isso é bronca, isso não é coisa de gente, não. Gastar o dinheiro do povo para hospedar político, isso é vergonhoso. Cardinal. Tem muita coisa para a gente comentar hoje ao longo do programa, mas um dos casos que mais chamou a atenção esta semana foi o caso da menininha Beatriz. Né? A repercussão, quando a polícia disse que um exame de DNA definiu que um homem que já estava preso era a pessoa que vinha sendo procurada, isso realmente foi o caso que chamou mais atenção. O suspeito, ele, segundo eu estou vendo aqui, ó, deixa eu abrir aqui, ó, suspeito de matar a menina foi transferido da prisão para uma cela de segurança no presídio aqui no Grande Recife. Estão informando aqui que ele está agora no presídio de Igaraçu. Né? Eu já disse para vocês que, desde o primeiro momento, esse processo todo aqui, esse inquérito, foi uma verdadeira atrapalhada. Uma verdadeira atrapalhada. Porque um camarada com 1,50 m entrou num colégio com segurança para tudo quanto é lado, colégio de gente rica, que é um colégio católico, mas é um colégio de gente rica. Entrou dentro do colégio e conseguiu fazer um negócio desse num local que já era objeto de um inquérito policial. E é isso que a família está muito revoltada,
porque acha que tem mandante, tem alguma coisa por trás, tá? Bom, eu vou começar falando aqui sobre a nota do colégio. O colégio emitiu uma nota, né, dizendo assim, deixa eu ler para vocês. O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, tendo em vista as informações repassadas pelo secretário de Defesa Social do Estado de Pernambuco, numa entrevista realizada, de que após exames periciais de DNA, conseguiu-se identificar o executor do crime da menor Beatriz Mota, vem a público manifestar que as respectivas informações desse primeiro momento trazem alento a toda a comunidade salesiana que tanto busca pela solução desse caso. Reafirmamos que nos solidarizamos com os pais e familiares de Beatriz Mota e que continuamos colaborando irrestritamente, sempre com as investigações, sempre que somos acionados. Rogamos pela continuidade das apurações, confiando plenamente na Justiça, Polícia Civil do Estado de Pernambuco e Ministério Público para a solução do caso. Mas a coisa está muito complicada, porque a mãe, ela não acredita que foi exatamente da maneira que o secretário Humberto Freire contou. Deixa eu mostrar para vocês, inicialmente, o que o secretário respondeu de perguntas sobre o caso Beatriz. Acompanhe. Difícil de investigação, não só do ponto de vista da Polícia Civil, mas desde o início a Polícia Científica também, muito dedicada, comprometida, fazendo o que precisava ser feito do ponto de vista técnico-científico, para que a gente pudesse tratar o material genético que for colhido na arma do crime, depurar tudo isso e podermos chegar a um nível de qualidade necessário para inserção no banco de dados, essa confrontação, que em 2021 se mostrou ali indicando positiva, e aí novos exames de confirmação foram procedidos até chegarmos nesse resultado do laudo de ontem. Secretário, qual foi a motivação alegada pelo suspeito? Como que ele teve acesso à escola? Estava com a faca ou não? Ele já estava com a arma do crime, segundo ele. O local do crime estava tendo aquela festa com mais de 2.000 pessoas, então ele alega que conseguiu ter acesso ali ao local e, encontrando com a vítima, ela teria tido uma reação de se assustar e, em razão disso, para silenciar a vítima, ele assassinou ela. 42 facadas, essa versão convenceu a polícia, secretário? Veja, nós temos um laudo tanatoscópico que tem aí 42 fotografias, mas que indica 10 perfurações à faca, e isso é que ao longo do tempo foi se falando da quantidade de fotografias do laudo, mas o indicativo é de 10 perfurações, e que ele alegou que praticou esses golpes de faca até silenciar a vítima para não ser encontrado. Secretário, outras pessoas seguem sendo investigadas? Por exemplo, aquele técnico de informática, na época acusado de ter apagado as imagens, como é que está essa investigação agora? E também em relação aos responsáveis pela escola? O trabalho de análise das imagens, é importante que se diga de pronto que houve a recuperação de 100% das imagens e que o indicativo concluído no inquérito foi pelo indiciamento de 3 pessoas entregue ao Ministério Público. Como a gente já disse, o Ministério Público está analisando esses autos, mas até o momento não ofereceu denúncia. É importante reafirmar que o trabalho dos policiais civis e integrantes da Polícia Científica foi comprometido, foi abnegado, para que a gente pudesse chegar a uma prova técnico-científica, como chegamos ontem, e que corroborou e propiciou o interrogatório com confissão do acusado, confissão essa que se coaduna com a dinâmica dos fatos que já constava da investigação. O senhor falou em 3 indiciados. Quem são os outros 2, além do suspeito? Não, o outro inquérito sobre a questão das imagens é que teve 3 indiciados encaminhado ao Ministério Público já há alguns meses. Qual é o perfil do suspeito, secretário? O perfil do suspeito. E onde ele era secretário em 2017? Que os dados genéticos só foram inseridos no banco em 2019? Esse acusado, ele foi preso em 2017 por um crime de abuso sexual de menor. Ele, depois de preso, nós temos um trabalho consistente em Pernambuco de mapeamento genético dos acusados, condenados, que a lei permite, e diante disso,
foi possível, com a melhoria da qualidade do vestígio, fazer os confrontos do banco necessários e que houve o indicativo de ser compatível com essa pessoa. E aí os novos exames foram feitos comprovando cabalmente isso. Quantos por cento de certeza de que ele é o assassino? Segundo o laudo, é certeza absoluta, porque a margem dentro da população existente, como são os laudos genéticos, não deixam dúvidas. Eles categoricamente afirmam que o DNA encontrado é desse acusado, e eu volto a dizer, essa prova técnico-científica se coaduna com a confissão e com a dinâmica dos fatos que já constava das gravações e da própria investigação. Secretário, essa abordagem que o senhor disse que ele fez e a criança acabou se assustando, teria sido uma tentativa de estupro? Ou isso está descartado? Ele tem histórico de crime sexual. Não há indício de que tenha havido crime sexual contra a vítima. Ele tem esse histórico e disse que fez contato com ela e que, com o susto, a forma assustada que ela adotou, ele silenciou a vítima. Secretário, esse suspeito é o mesmo que aparece nas imagens? É exatamente aquele que aparece nas filmagens com a qualidade baixa, mas que agora, com os demais elementos, você consegue se coadunar com as imagens e com as demais provas dos autos. Ele foi preso antes já por algum outro crime? Quantas vezes ele foi preso? Ele já tinha histórico de prisões, já tinha histórico inclusive de prisões de liberdade, até que foi preso novamente. E ocorreu esse crime praticado por ele. Tem na ficha funcional dele, mas ao menos 3 vezes. Tem um estupro de menores, tem crime contra o patrimônio e agora, com esse indiciamento, esse homicídio. Ainda sobre as imagens, secretário, ele é o mesmo que aparece conversando com algumas mulheres do lado de fora? Seria freira? Ela foi ouvida? O que ela disse? Ele não conversa com esse grupo. É importante também esclarecer isso. Aquela imagem estática em que ele está do lado, olhando para aquele grupo de pessoas, foi uma captura de um vídeo. Ele passa por aquele grupo de pessoas e olha para o grupo de pessoas. E nesse momento é capturada aquela foto que foi divulgada. Eu ainda vou comentar hoje no programa que tudo isso que a polícia está falando já começa a ser questionado. Não é só a família não, viu? Tem um perito famoso já questionando o que o secretário Humberto Freire apresentou na entrevista coletiva. Lembrando que o perito do caso, o delegado do caso, ou até mesmo o chefe da Polícia Civil, nenhuma dessas pessoas se pronunciou. E o que correu o Brasil, neste caso da Beatriz, foi a mãe tentando entrar na entrevista coletiva, porque a mãe soube que tinham prendido o camarada pela televisão. A polícia de Pernambuco informou antes a televisão, a uma emissora de televisão, aliás, inclusive a identidade do suspeito. A identidade do suspeito informou a emissora de televisão, e a mãe foi para a porta da SDS, saiu de Petrolina, veio para o Recife, foi para a porta da SDS. Veja comigo. Dessa forma, esse é um desgoverno que não respeita as famílias. Isso é desumano. Eu vou entrar, quando a imprensa entrar, eu entro. E ninguém vai me impedir, não. A não ser que vocês me tirem a força por baixo da porrada. Porque se for necessário na porrada, a gente entra no braço. Mas eu entro aqui. Ninguém vai me impedir de entrar, não. Fala com o secretário, pelo menos pode falar com... Fala com o secretário, pelo menos pai. Ninguém aqui vai me impedir de entrar, Vai não. receber, só parece que ela aguarda um pouquinho aqui. Ninguém vai me impedir, não. Tá falando de respeito. Você desumano, gente. Vocês têm filho? Pelo amor de Deus, vocês têm filho? Tem filho? A minha Beatriz, ó, 6 aninhos, 7 aninhos. 7 aninhos, 7. 6 anos esperando uma resposta, 6 anos. Aí como é que eu sei? O jornalista de Recife me liga. Isso é desumano. Que governo é esse? Que governo é esse que 20 dias, 15 dias atrás disse que ia montar uma força-tarefa, que iria fazer de tudo para solucionar o inquérito de Beatriz? Que é isso? Isso é desumano demais. Eu vou entrar, pode chamar o governador, mas aqui eu entro. E ninguém vai me pedir de entrar, não. Ele vai ter que me responder muitas perguntas que ele
não está lidando com cachorro, não. Ele está lidando com o ser humano que tem sentimento. Isso é desumano demais. Isso é desumano. E já num primeiro momento, a dona Lucinha Mota, que desde o início da investigação vem fazendo diversos questionamentos, pediu a federalização, ou seja, que a Polícia Federal assumisse, e o governo do estado ficou se segurando. A dona Lucinha fez, inclusive, uma caminhada de 700 quilômetros de Petrolina até o Recife, foi recebida pelo governador. Inclusive, quando foi recebida, o governador disse que era favorável à federalização, que é um negócio absurdo, né? Porque como é que funciona a federalização? Ou seja, a Polícia Federal assumiu um caso. O governo do estado, na figura do seu chefe, o governador, manda um ofício para o Ministério da Justiça solicitando que a Polícia Federal entre num caso de crime normal, comum, que é homicídio, no seu estado. É assim que funciona a federalização. Então você chegar como governador, que você tem o poder de decisão, de solicitação, você dizer, não, eu concordo, eu sou a favor. Sim, mas e aí? Quem tem que votar é o senhor, né? Conversa para boi dormir. E menos de 15 dias depois que Dona Lucinha e o marido estiveram no palácio e receberam essa promessa, aí estoura o tal do DNA por uma emissora de televisão. É evidente que a Dona Lucinha não está acreditando na história por completo. Confessar não é, para mim não é suficiente. Olha, gente, confessar e o exame de DNA, para mim, isso não é só o suficiente. Tem que ter mais, precisa de mais elementos. Muita coisa precisa se encaixar, certo? Mas uma coisa é certa. Eu tô pedindo muito a Deus, muito, mas muito mesmo, para que seja ele. Para que seja essa pessoa, né? Para que a gente possa ter paz. Para que Beatriz... Para que Beatriz tenha um inquérito justo, um processo justo, que o assassino pague por essa barbárie, certo? Uma das coisas que a família cita é que, no primeiro inquérito, uma delegada de lá tinha detectado garotos arruaceiros. O local onde a menininha foi encontrada, esse local foi queimado, né? Incendiaram, houve um ato de vandalismo. E a polícia descobriu quem tinha feito aquilo no local. Eram garotos de alto poder aquisitivo, né? E é exatamente isso que eu queria chamar a atenção de vocês, porque neste momento a polícia está dizendo, né, que o motivo foi um motivo assim casual. A pessoa ia abordar, a menina viu uma faca na mão dele, a menina se assustou e disse que o cara confessou. Beleza. O cara confessou. E que tem o exame de DNA, né? 6 anos depois, conseguiu identificar através de um exame de DNA. Pois bem, o que a mãe, o pai, né, seu Sandro aí, eles estão dizendo, que eu queria que você conferisse comigo, é que não levaram em consideração as outras investigações que foram feitas, que podem deixar uma dúvida no depoimento hoje do suspeito, de que ele possa ter realmente feito isso a mando de alguém ou ter tido alguma facilidade para entrar no colégio, porque estava acontecendo uma festa, era segurança para tudo quanto é lado, um camarada que seria morador de rua e conseguiu entrar sem ser percebido. Veja comigo, né, o que diz o pai, né, junto da mãe, sobre esses garotos cheios do dinheiro que foram identificados. Foi inclusive um dos únicos relatórios que nós temos hoje dentro do inquérito de Beatriz. Foi o da delegada Sara, primeira delegada. Em 11 dias ela apontou já como principais suspeitos os alunos que de alguma maneira estavam
depredando o patrimônio da escola, ex-alunos que formaram grupos em redes sociais para voltar, para destruir. Quantos alunos? Ela fala em um grupo na rede social. A verdade é que 2 alunos, inclusive, foram presos após terem incendiado aquela sala onde Beatriz foi encontrada. Então a escola já viu um precedente. A escola não se preparou, a escola não nos avisou, a escola nunca, por exemplo, eu como funcionário da escola, nunca soube que ex-alunos, não cabe na minha cabeça, uma escola católica, alunos de classe média alta, da sociedade culta de Petrolina, que voltam anos depois de formados para aquela instituição, a destruir a instituição. Então existe um segredo aí, que ele não sabe o que está acontecendo. Meus amigos, na época em que isso tudo aconteceu, eu ouvi, direto de Alagoas, né, o legista Jorge Sanguinetti. O perito médico, legista Jorge Sanguinetti, é um dos principais nomes do país e atuou em diversos casos. Por exemplo, a morte de PC Farias. Foi ele que descobriu que PC Farias tinha sido morto pela companheira, mas que a companheira dele, né, não se matou, que ela foi morta pelos seguranças. Inclusive o Tribunal do Júri confirmou essa versão que o Sanguinetti descobriu. Ou seja, foi uma armação a morte da moça. Foi uma armação, tentaram armar como se tivesse sido suicídio, mas ele, como perito, descobriu tudo. O caso também da Isabela Nardoni, ele atuou, né? E numa entrevista agora que eu estou vendo aqui pela internet, ele disse que esse suspeito, assim categoricamente, não foi o autor do homicídio de Beatriz. E diz categoricamente. Mesmo com o negócio de DNA, ele disse que não viu nem o inquérito, viu as coisas anteriores, mas diz assim, é fraca a argumentação, a história não convence, né? Inclusive, ele fala exatamente o que a mãe e o pai estão cobrando. O setor que foi queimado por esses jovens endinheirados, cheios do dinheiro, rapazes que já foram identificados. Aí ele diz, é fraca a argumentação, a história não convence. Como é que ele vai exatamente naquele setor abandonado do colégio? Não foi trabalho solitário, diz o perito. Alguém observava, alguém vigiava. Não me convenço desse pedinte, desse pobre homem que assusta uma menina de 7 anos, que vai constatar que ele está armado com uma faca e é vitimada por conta disso. Ainda diz o perito, faltam muitos elementos para ter veracidade. Ainda segundo Jorge Sanguinetti, o crime não tem motivação, tratando-se de uma fantasia que convence apenas quem quer contar tal fato. Tá vendo aí, não? Ele está dizendo que o crime é uma fantasia, que a história que foi contada pela polícia, tudo isso que você já ouviu, é um negócio inventado. Problema, viu? Problema. Isso não vai acabar agora. Como eu disse ontem, o caso Serrambi, das 2 meninas, né? Também tinha mesmo essa historinha. Jovens endinheirados, a polícia não indiciou nenhum deles, teve extorsão aparente de gente endinheirada. Esse caso da menina Beatriz já teve perito que trabalhava pro colégio, já foi demitido. Aí agora a mãe e o pai dizem, não, tem uns garotinhos cheios do dinheiro. Bronca! Cardinô. Bom, nós vamos agora começar a falar sobre a pandemia e o primeiro assunto que eu vou abordar é uma vacina brasileira que começou a entrar em teste. Vejam vocês, não é nem a vacina, né, da Fiocruz, a AstraZeneca, que a patente foi dada ao Brasil naquele acordo ainda que foi feito lá pelo ex-ministro, o general Pazuello, né? O ex-ministro da Saúde. Não é nem essa, é outra vacina que a gente tem esperança que essas vacinas sejam desenvolvidas para que o Brasil tenha a tecnologia
para fazer as modificações necessárias, como é o caso da gripe. Você vê, o Instituto Butantan está dizendo que agora, em março, já vai atualizar a vacina da gripe para essa nova cepa aí, H3N2. E o Instituto Pfizer está também dizendo que vai atualizar também em março a sua vacina para a cepa Omicron. Então, a gente tendo a tecnologia dentro do país, né, com a circulação dessas variantes, fica mais fácil. Eu separei a reportagem dessa vacina, essa é brasileira, viu? Não é a AstraZeneca, essa foi desenvolvida já no Brasil e entrou na fase já de aplicação de doses para se verificar a eficácia. A primeira dose da vacina brasileira contra a Covid-19 foi aplicada em um voluntário na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, em Salvador. A nova vacina, batizada de RNA MCTI Cimatec HDT, é a primeira com a tecnologia de replicon de RNA a ter uma fase de estudo clínico realizada no país. A pesquisa conta com financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O imunizante vai contribuir para a autossuficiência do país em relação ao suprimento de doses de vacina contra a Covid-19. Nos momentos mais difíceis da humanidade, a ciência foi lá para resgatar a humanidade. A gente está vivendo um momento desse e a gente está vendo a importância da ciência, a importância de cada de cada pesquisador, a importância de cada laboratório para que a gente tenha resultados, né, que nos tire dessa situação de pandemia e que nos ajude a recuperar economicamente o país. A primeira etapa do estudo, que tem participação de 90 voluntários, serve para avaliar principalmente a segurança da vacina. No total, os testes devem durar cerca de 1 ano e terão 3 fases, podendo chegar a 5.000 participantes. A expectativa é de que a vacina imunize de forma mais duradoura, usando uma dose menor. Os cientistas brasileiros estão dando um passo importante e mostrando que a ciência nacional é capaz de resolver os problemas do Brasil. Eu não sei se você já acompanhou essa informação, mas é uma informação que vem sendo discutida na Europa e pela OMS. Tá? A Espanha está cogitando enfrentar a Covid neste momento como uma gripe comum. Tá? O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que pode ser a hora de mudar a forma de rastrear a evolução da Covid-19, para, em vez disso, usar um método semelhante à gripe, porque a letalidade caiu. De acordo com a reportagem do jornal espanhol El País, o governo espanhol cogita métodos alternativos de monitoramento, embora a Europa enfrente um aumento recorde das infecções. Ele diz: temos condições de abrir gradualmente, com precaução, o debate a nível técnico e europeu para começar a avaliar a evolução desta doença com parâmetros diferentes do que temos agora, disse o primeiro-ministro. O governo espanhol está considerando mudar a forma como acompanha a evolução da pandemia para usar um método semelhante ao da gripe, sem registrar todos os casos, sem testar todas as pessoas que apresentem sintomas, segundo o jornal El País. E o que diz a Organização Mundial da Saúde? Bom, a OMS está dizendo que ainda faltam estudos que permitam tratar a Covid como uma doença endêmica. O que é uma doença endêmica? É a gripe. Né? Todo ano, e isso, os cientistas já sabem. Começa a aula, você tem transmissão de vírus mais frequente. Grandes eventos, carnaval, final de ano, Natal, eleição, inclusive a alta em Portugal coincidiu com a eleição de lá em Portugal, ano retrasado. Né? Então, os cientistas sabem, houve aglomeração, você tem vírus, né? A transmissão de vírus. O que nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando uma pandemia, por isso que temos aí essas testagens todos os dias. O governo espanhol está dizendo, olha, não é mais para fazer isso. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, na nossa tela aqui, como anda a Covid pelo mundo, a começar
pela Espanha, onde o primeiro-ministro espanhol está dizendo que quer tratar agora, mesmo com recorde de casos, o coronavírus como se fosse uma gripe comum. E o dado atualizado é do dia 13 agora, né? Novos casos, 159.161. A média dos casos de coronavírus dos últimos 7 dias, 144.009. Média dos últimos 7 dias. Observe que a Espanha, que está iniciando essa situação, né? A Espanha está em alta de casos. Inclusive, ó, observem aqui, ó, no gráfico, como é que estava em maio, ó, vai subindo, subindo. Agora em janeiro, ó, uma alta expressiva de casos, né? Estava em baixa e de repente tem cerca de 160 mil casos praticamente registrados no único dia. Aí agora veja esse outro gráfico, que é a situação já bem diferente. É o número de mortos. Você observa aqui, ó, a média dos últimos 7 dias, 112 mortes de ontem para hoje, no caso, né? Dado atualizado no dia 13 agora. E esse gráfico, ele demonstra que, embora tenha havido uma alta de mortes, nada se compara, por exemplo, aos picos que aconteceram na Espanha. Olha só a situação da Espanha, por exemplo, no dia 15 de fevereiro do ano passado, né? Com muitas mortes. O pico realmente aconteceu aqui, ó, em 2 de abril de 2020. E agora, neste momento, a Espanha tem 112 mortes num dia e a média também é 112. Deixa eu mostrar agora Portugal. Eu acho importante mostrar Portugal, até porque Portugal tem a população basicamente de Pernambuco. E a história se repete em Portugal. Olha só. Olha como é que está o gráfico. Ó. Olha a alta. Ó. Olha só a alta. Observe, ó, os picos anteriores e uma alta altíssima, altíssima mesmo nesse momento. Um negócio absurdo, né? São 40.134 novos casos e a média dos 7 dias, 33.632. Nos óbitos, aí a gente já observa uma coisa diferente, a mesma situação da Espanha. Isso a gente está observando no mundo todo. Ó. Portugal, né? Olha aí, ó, tem uma média de 21 mortes nos últimos 7 dias e nas 24 horas computadas tem 22 mortes. E no caso das mortes, ó, Portugal teve pico aqui, ó, no dia 30 de janeiro, ó, quando chegou a registrar 293 mortes, né, com uma média de 284 mortes nos 7 dias. Então, Portugal, nesse momento, tem um número de casos absurdo, é o pico da pandemia, ó, é o pico, número de casos, mas quando a gente vai para acho que é o que mais interessa, né, o efeito morte, é por isso que a Espanha está reivindicando que trate agora a situação da Covid como uma gripe, ó, não tem o número de óbitos que era registrado anteriormente para esse número de casos absurdo que está sendo registrado em Portugal. Vamos mostrar os Estados Unidos, porque os americanos têm registrado mais de 1 milhão de casos dia. Isso se repetiu ao longo praticamente de 2 semanas. Neste momento, nas últimas 24 horas computadas, até o dia 13 agora, novos casos 889.613 e a média dos 7 dias 802.197. Veja só o gráfico, ó, dos Estados Unidos, que coisa impressionante. Ó. Observe, olha só, como a gente vai vendo ao longo do ano passado, aí vamos para este ano, janeiro, o pico impressionante de casos no gráfico aqui. Sobre o número de mortos, a gente observa também uma variação bastante importante para se comentar. Os americanos voltaram a ter mais de 1.000 mortes por dia. Olha só o gráfico aqui dos americanos.
nas 24 horas, houve 2.224 mortes atestadas por Covid e a média dos 7 dias, 1.867 mortes. A vacinação dos americanos, totalmente vacinados, 62,8%, e receberam a dose de reforço, 23,7%. Vamos dar uma olhadinha agora na situação do Brasil. A estatística do Brasil do dia 13. Ó. O Brasil ainda não está com a alta que teve recentemente. Ó. Você vê que tinha mais casos em junho, tá vendo? Mas já começa a demonstrar essa variante Ômicron. A situação começa a apertar. Tanto é que o próprio ministro Marcelo Queiroga afirma que é a terceira onda. Vamos aqui no evento morte. Vamos dar uma olhadinha se essa situação se repete como em outros países. Nas últimas 24 horas, nós tivemos 189 pessoas que morreram de Covid, né? E a média está em 168. Eu já comentei aqui com vocês que na questão lógica, né, que a ciência tem que usar a lógica, né, causa, efeito, né, para controlar as situações, para dizer que aquilo é exato. E hoje a gente não tem mais lógica nas decisões dos governos. É impressionante. Quer ver? Uma coisa que não tem lógica é você que já sabe que mesmo vacinado você pega, que mesmo vacinado com uma dose, 2 doses, 3 doses, você pega, mesmo vacinado. E você está ciente disso, não está ciente? Né? Os casos demonstram isso, né? Você mesmo vacinado, você pega. Tá? E mesmo vacinado você transmite. Você transmite. Então por que você vai proibir uma pessoa de entrar em algum canto se não tiver a vacina, aquele atestado de vacina? Não tem lógica. A proibição não tem lógica. Não tem lógica. Se você, mesmo vacinado, você transmite, tá? Se você, mesmo vacinado, você pega, não importando uma dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses. Israel está aplicando a 4ª aí. Tem gente com a 4ª dose que pegou de novo. Então, eu não vejo lógica científica nisso. Inclusive, o pessoal estava falando que, olha, quando nós estivermos em 80% da população vacinada, nós vamos abolir máscara. Vários estados no mundo, né, e dos americanos, na Europa, já aboliram máscara. Né? Já aboliram. E nós aqui, mesmo nos municípios onde estamos com mais de 80% vacinados, ainda permanece a obrigatoriedade da máscara. É o caso do Recife. Eu não estou dizendo aqui, se você concorda, discorda, pode colocar nos comentários. Eu estou falando que não tem lógica. Do ponto de vista científico, você não existe lógica. Você não vai me convencer que se eu tomar 1, 2, 3, 4 vacinas, mesmo assim eu ainda pego e ainda transmito, que eu vou ser obrigado a apresentar um documento para entrar num canto, tem que provar que estou vacinado. Não tem lógica. Desculpa aí, não tem lógica científica, não tem lógica jurídica. Tanto não tem lógica jurídica que eu queria dar um dado para você agora da Suprema Corte. A Suprema Corte americana detonou a possibilidade de empresas com mais de 100 trabalhadores, esses trabalhadores terem que apresentar o documento de vacinação. A decisão é da Suprema Corte americana, dos Estados Unidos, inclusive contra o presidente Joe Biden. A Suprema Corte disse, não posso obrigar que a pessoa
tome a vacina sem querer. Não posso obrigar. Inclusive, é essa questão lógica que eu estou colocando. A questão lógica, científica. Se você toma vacina, né, você está se protegendo tomando a vacina. O seu caso, por exemplo, se você tiver Covid, vai ser mais brando. Tudo isso você já entendeu, já. Você, se for internado, vai passar menos tempo no hospital. Você já entendeu isso, essa questão da vacina. Mas se você toma a vacina e mesmo assim transmite, e mesmo assim você pega, qual é a lógica de te obrigarem a apresentar documento, rapaz? Não tem. Não existe. A própria OMS já falou sobre essa questão da Ômicron. As empresas que fabricam as vacinas estão atualizando as vacinas. Tá? Agora veja só a loucura. Essa pesquisa é uma pesquisa da USP, da Universidade de São Paulo, sobre a transmissão do vírus. Eu não sei se você é médico, talvez possa até colocar nos comentários aqui, tá? Aqui nas nossas redes sociais. Eu, sinceramente, não tenho condição de lhe dizer isso. Às vezes, até o médico, o cientista, não consegue me informar. Mas olha só o que diz a pesquisa da USP. Um homem de 38 anos permaneceu por 232 dias com o novo coronavírus sendo detectado no organismo e o vírus no organismo dele, vivo lá, sofrendo mutações. Se não tivesse recebido acompanhamento médico constante, mantido o distanciamento social, inclusive com máscara, poderia ter disseminado o patógeno por mais de 7 meses. O caso atípico de Covid faz parte de um grupo de 38 pacientes acompanhados semanalmente, desde o início da pandemia, por pesquisadores da plataforma científica Pasteur da USP, Universidade de São Paulo. O estudo é um alerta sobre o risco de liberar pacientes com Covid após 7, 10 ou mesmo 14 dias do teste positivo, como previam os protocolos iniciais de combate à Covid. Imagine vocês, nós tivemos aí 38 casos e descobriram pacientes que têm a Covid que não abandona o corpo. A pessoa não consegue, e é evidente que essas pessoas ao longo desse período tomaram vacina. As pessoas não conseguem. Isso é uma questão talvez da imunodeficiência da pessoa, da imunidade, né? A pessoa não consegue se livrar do vírus. O cidadão ficou mais de 200 dias com o vírus. Mais de 200 dias com o vírus. Bom, esse é apenas mais um dado para você ver como é difícil, né, analisar essa pandemia. Queria desejar para você um belíssimo final de semana. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like aí, né? O joinha, se inscrever nos nossos canais. Obrigado, gente, de coração.